São Paulo é uma cidade de contrastes, onde muitas vozes coexistem em cada esquina. Entre o caos e a diversidade há um elo invisível, mas forte o suficiente para unir algumas mulheres: a fé. Há 10 anos, apresentando o podcast Mamilos, eu, Juva Lauer, promovo diálogos entre perspectivas, saberes e opiniões que às vezes são conflitantes e muitas outras complementares. Dessa vez, me juntei a uma equipe de documentaristas para conhecer as histórias de 5 mulheres. Elas são mães, de crenças diferentes, que superaram o que parecia ser impossível para viverem plenamente a conexão com o sagrado da forma que elas escolheram. Então, uma equipe só feminina, é isso? Cara, amei que a gente tá numa equipe só feminina. Acho que isso faz toda a diferença, é outro olhar, outro jeito de fazer. E acho que até para as entrevistadas se sentirem mais à vontade, acho que tem um ambiente de confiança que a gente consegue estabelecer de uma forma diferente quando o ambiente tem só mulheres. Você foi criada numa família evangélica? Sim, fui criada numa família adventista do 7º dia. E hoje? E hoje eu sou ateia ortodoxa. O que quer dizer ateia ortodoxa? Não sei, você que vai me explicar. Eu não acredito em nada místico. Eu sou uma cética, eu acho que eu diria mais. Uma cética. Porém, muito encantada com a busca pelo divino. Muito encantada pelo papel que o divino tem na vida das pessoas. Eu sou Cláudia, sou filha de seu Luiz Alexandre, de Dona Olívia Alexandre. Nenhum dos dois estão mais por aqui, já partiram em viagem, mas deixaram esse legado todo. Isso daqui são eles, né? A nossa continuidade. Eu sou uma travesti buscando seu lugar no mundo, revendo conceitos que eu achei que eu jamais abriria mão, aprendendo novas possibilidades, se permitindo ser. Essa sou eu. Sou casada com o Roberto, sou mãe do Gabriel, da Deise e da Ana Maria. Eu sou Fernanda, psicóloga de primeira formação. Eu me formei rabina, eu sou casada, tenho 2 filhas, 2 cachorras, uma pessoa que se preocupa com o mundo, o meio ambiente. Sei. Meu nome é Fabiola Oliveira, eu sou professora por formação, comunicadora por paixão, porque eu abordo nas redes sociais conteúdo decolonial, sobre a minha vivência enquanto muçulmana, né? Eu também falo um pouquinho da maternidade, sou mãe de 2 meninos, sendo o mais velho autista. Então eu falo muito de maternidade atípica e anticapacitista, e eles são brasileiros palestinos, né? Então a gente é uma família palestina. Eu diria que eu sou uma estudante. Uma pessoa que tem muita vontade de aprender, de conhecer, se aprofundar, de ouvir quem pensa diferente, de aprender com os erros e não ter medo de ser feliz. Para essas mulheres, a fé ocupa um lugar importante de pertencimento, que as ajuda a enfrentar as dores e delícias da vida. A gente reuniu todas elas para entender como as pontes se estabelecem na diversidade. Então, nosso interesse de reunir vocês aqui é compreender melhor como que as mulheres constroem a sua jornada de fé, a sua prática religiosa e como essas jornadas se cruzam e como elas podem construir caminhos de tolerância, como elas podem construir caminhos de uma convivência, de um bem viver, né, para todos. Quando que você se descobriu muçulmana? Você vem de família muçulmana? Você foi ensinada pelos seus pais?
Não, na verdade eu fui criada num lar cristão, né? Meus pais eram cristãos, né? Católicos, né? Então eu segui essa doutrina, né? E aí na minha fase adulta, aos 21 anos, né? Eu fiz um intercâmbio para Nova Zelândia e lá tem muitos muçulmanos. Então eu conheci os muçulmanos porque na minha bolha eu achava que o mundo era cristão e eu era bastante religiosa. E eu sempre brinco, né? Eu me achava religiosa até se deparar com um muçulmano que reza 5 vezes ao dia. E a primeira vez que eu fui na mesquita, eu, assim, chorei, sabe? Me senti super acolhida em casa, foi uma sensação maravilhosa, assim. E aí foi nisso que eu que eu comecei a minha jornada mesmo espiritual, né? Que eu comecei nessa observação, nessa curiosidade, nesse lugar ali de querer pertencer ali também, que era gostoso, era legal, um intercâmbio, várias coisas novas. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu decidi ir para a mesquita, começar os meus estudos mesmo, e daí eu me reconheci muçulmana. Eu prefiro usar esse termo, porque muçulmano, todo muçulmano acredita que as pessoas nascem muçulmanas e depois, em algum momento da vida, elas se reconhecem muçulmanas de volta, né? Elas voltam para a origem dela, né? Então, a gente acredita nisso. Então, eu me reconheci muçulmana na fase adulta, mas eu sempre fui muçulmana, mas eu não sabia. E é muito engraçado porque essa identificação com a religião é muito nesse sentido, assim, nossa, eu sempre acreditei nisso, mas eu não sabia qual era o nome, sabe assim? O retorno de todos vos será a mim, e então inteirar-vos-ei de tudo quando tiverdes feito. Ó filho meu, em verdade, ainda que algo como o peso de um grão de mostarda estivesse em uma rocha, fosse nos céus, fosse na terra, Deus o descobriria, porque é onisciente, sutilíssimo. É uma paz mesmo, então você tira o calçado, sabe? É no chão, então a gente se prostra. Então, sabe assim, parece que você é da terra, aquela questão do aterramento, sabe? De você se aterrar ali e, nossa, realmente eu pertenço a isso, eu sou muito pequena a isso tudo, sabe? É muito lindo. A gente sempre faz esse testemunho de fé, que é La ilaha illallah, que é só há um Deus e esse Deus é Allah. Então, basta você acreditar nisso e acreditar em todos os profetas. Então, assim, eu não precisei deixar o que eu acreditava antes, eu não precisei deixar de acreditar em Jesus, sabe? Então, assim, é algo tão leve. Então, assim, são todos os profetas, contempla. O Islã fala de todos os livros também, né? No Alcorão cita tanto o Evangelho quanto a Torá. Então, fala dos judeus, fala dos cristãos. Então, parece que é algo que só aprimorou, sabe? O conhecimento que eu já tinha e me libertou de muita coisa, assim, no sentido de, olha, é só lá, então faz isso por ele. É uma caminhada interna, é uma caminhada sua, individual, sabe? Você tem algumas obrigações, mas é sua, aí é só você e Deus. No final do dia, é só você e Allah. Eu passei por um portal, assim, foi bem transformador para mim, porque, como eu disse, né, é interno, mas a experiência é algo que começa interno para externo, né? Então, eu comecei internamente, quando eu já estava nessa conexão com Deus, já sabia o que eu queria. Aí foi quando eu me senti mais à vontade de mudar as minhas vestimentas, de estar mais, assim, conectada possível com a conduta, né? Espiritual mesmo. Então, quando a gente fala das vestimentas, é no sentido, assim, mais humilde possível, no sentido, eu vou deixar aquilo do consumismo, do que me falam que é moda, o que é bonito, o que é liberdade, e vou me expressar da forma que eu quero. Eu sou protestante, sou cristã. Mas de qual igreja? Igreja da Comunidade Metropolitana, a primeira igreja inclusiva fundada em 68 em Los Angeles, nos Estados Unidos, e hoje presente em pouco mais de 40 países no mundo. Vai. Pode. Então, culto Alexia, take 2. Essa é a mesa da Igreja da Comunidade Metropolitana, a mesa de Cristo, uma mesa em que nenhuma pessoa pode ficar de fora.
É o momento de abençoar o cálice, dividir o pão, compreendendo que na mesa de Jesus há espaço e lugar para todas as pessoas, todas as identidades, todas as sexualidades, todas as orientações, todas as cores. A igreja sempre foi muito importante para mim, principalmente no início da minha adolescência, porque a igreja era o único espaço que eu não apanhava fora de casa. Eu cresci numa escola na década de 80 que eu era a criança completamente fora da caixa e ninguém sabia lidar comigo. Eu era uma criança invisível, é por isso que eu me tornei professora. Então eu apanhei muito na escola. Isso foi até o ensino médio. Então, assim, a igreja era um espaço para mim que eu ia, que eu frequentava e que eu era bem-vinda. Até certo momento da minha vida, eu era bem-vinda, eu era importante, eu era chamada pelo nome. As pessoas sabiam quem eu era pelas atividades que eu exercia. Na escola, eu vivia numa defensiva total. Dava o horário de saída, eu tinha que sair correndo, porque os meninos iriam me bater lá fora. Porque eu era diferente, eu era afeminada, eu era aquela que não era convidada para os trabalhos em grupo, eu era aquela que não era convidada para as festinhas, eu era aquela que durante o intervalo da escola eu não tinha grupinho. Ninguém se importava, porque ser LGBT na década de 80 e 90 é sofrer aquilo que chamavam de bullying, porque não era bullying. Aquilo não era bullying, aquilo era violência mesmo, né? Era LGBTfobia, não tinha esse conceito, mas eu já vivia aquilo. E na igreja, não. Pelo menos até a minha adolescência ali, quando eu começo a me perceber, de fato, uma pessoa que não era aquilo que a igreja desenhava, aí começam os conflitos. Aí eu começo a ter pavor de Deus, porque eu não queria ser LGBT. E naquele momento eu nem sabia que eu era uma mulher. Eu não tinha um ponto para eu olhar e falar, não, eu me identifico. Eu sabia que eu era diferente dos outros meninos, eu entendia que eu era diferente das meninas, então eu acreditava que, de repente, eu poderia ser gay, e aquilo já me deixava em pânico, porque a igreja dizia que se eu fosse isso, eu iria pro tal do inferno, e que Deus não tinha me criado para ser aquilo. Então, você entrar numa fase da adolescência, o início da fase adulta, tendo a plena certeza que Deus te odeia, que você é um erro e que você vai morrer por conta disso, é assustador. Deus até te ama, mas renuncia. Como pedir para um peixe não nadar? Como pedir para um pássaro não bater suas asas e voar? Como exigir que uma rosa não exale o seu perfume? Era isso que estavam pedindo para mim. Seja qualquer coisa, só não seja você. Com 18, 19 anos, eu vou para o seminário para ser padre. Foi a minha última cartada de vida naquele momento, para tentar sublimar, matar o que eu sentia. E detalhe, eu ainda não sabia que eu era Alexia. Então, assim, quando eu vou para o seminário, quando eu começo a fazer filosofia na PUC Campinas, aí que eu começo a compreender que eu não me enxergava nesse corpo. Que, na verdade, todo aquele meu tormento interior, as minhas lutas, era em relação ao como eu me percebia diante do espelho. Mas no início dos anos 2000, a visão que se tinha sobre travesti não é a que nós temos hoje. Então, aquilo, para mim, foi assim, algo que me deixou em pânico. Eu falei, então, a única saída que eu tenho é tirar a minha vida. Eu paro por aqui, eu me suicido, meus pais vão sofrer ali no primeiro... Mas isso é melhor para todo mundo, né? E eu lembro que foi uma luta muito grande para, de fato, não concretizar isso em mim. E eu entendi que era momento de eu deixar o seminário. Falei, não, eu não posso mais continuar porque eu não sou homem. Eu não sou homem e agora eu tenho certeza de fato quem eu sou. Então, lidar com a minha identidade de gênero e com a minha sexualidade quanto orientação, sem ter pessoas para perguntar, para consultar, sem ter um bom psicólogo, uma boa terapeuta, eu não tinha acesso a isso. Então, eu tive que lidar sozinha para aprender. E é por isso que as LGBTQIA+, elas se suicidam mesmo. Por isso que o índice de morte, de suicídio, ele é muito alto, não só no Brasil, mas no mundo. Porque
você vê aquele adolescente sozinho no seu quarto, de madrugada, chorando, lidando, principalmente quando tem a questão da fé cristã envolvida, aquele pavor, aquele pânico, e você fala, é melhor eu parar, eu não quero sentir essa dor e eu vou me matar. A ICM me mostrou uma outra teologia, completamente diferente dessa teologia milenar da Igreja Católica, que é uma teologia mofada, engessada, cisgênera, binária. E essa nova teologia que hoje atravessa a minha vida, a minha vivência, os meus estudos, vou começar o mestrado agora em Ciências da Religião, essa nova teologia me possibilita entender a teologia dos corpos, a teologia dissidente, é uma teologia que ninguém fica de fora, que todas as pessoas elas são perfeitas do jeito que elas são. Não tem nada de errado com elas, né? Então, lidar com a liberdade também é complicado. Aí a ICM chegou e falou para mim, não, você é livre, amor. Vai, brilha, nasce. Então, é na ICM que eu vou fazer a minha transição de gênero. Então, se no passado a igreja me oprimiu e disse, não, você é um erro, a ICM chegou e falou, não, você é perfeita. E ela me deu subsídios comunitários da vivência da igreja, subsídios teológicos, para eu compreender que eu era uma mulher. E, claro, hoje, aos 43 anos, entender que eu sou uma travesti, mãe de 2 meninas trans, e que eu preciso lidar com a questão da transgerenidade de outra maneira, porque a todo momento a cisgerenidade vem dizer para mim, não é bem assim. Eu não aguento mais ver gente cis dizendo isso não é legal. Eu não quero saber o que você pensa. Quem habita esse quadrado do mundo sendo uma travesti preta, pobre, sou eu. Eu sei como o rolê passa por mim. O que a fé de vocês tem para dizer, ou como ela poderia nos iluminar rumo à coexistência, rumo ao respeito, rumo à valorização da vida de quem é diferente de mim, de quem escolhe diferente de mim? De onde eu estou, do meu lugar de uma mulher preta, de matriz africana, que acredita em orixás, acredita em preto velho, acredita em caboclo, nos encantados. Eu não consigo conceber de onde eu falo e o que me construiu alguém não ser solidário. Eu acho que, para mim, a solidariedade, acho que ela pode nos tornar mais humanos. Porque dentro do meu terreiro, quando eu falo para os filhos de santos, eu nunca desumanizo nenhuma religião e nenhum terreiro que é diferente do meu. Eu não consigo conceber você injuriar o outro, xingar o outro, atacar o outro, querer a morte do outro, porque o outro não pensa igual a você, não tem o corpo igual ao seu. Como é que eu vou querer aniquilar alguém que pode me ensinar algo que eu não vejo? Ninguém veio à Terra e ao mundo para ser infeliz e tornar a vida do outro uma infelicidade. Muito lindo. A Torá, que é a Bíblia, né, o Pentateuco, a gente tem 36 vezes a palavra ger, que é o estrangeiro. Né? E como a gente deve tratar o estrangeiro, porque a gente já foi estrangeiro. Né? Essa coisa de peregrinar, essa coisa de estar sempre sendo expulso e o que a gente se apega. Acho que a tradição judaica, ela então prega muito essa possibilidade de trazer a paz, né, entre as pessoas. Né? Não temos nenhuma vontade de que não precisa todo mundo ser igual a mim, não tem nenhuma vontade, o judaísmo não quer que todo mundo seja judeu. Aliás, quando alguém quer se converter para o judaísmo, a gente faz a vida da pessoa difícil. Você tem certeza que você quer ser judeu? Assim, né, faz parte, você tem certeza mais de uma vez. A gente pergunta, você sabe na encrenca que você está se metendo? Porque faz parte da gente querer, cada um tem direito de seguir o seu caminho, fazer do jeito que quer, mas que a gente possa ter respeito. E acho que isso é importante, a tradição judaica preza muito, né? Não ser mais perseguido e não perseguir o outro. Se você usa, né, uma prática religiosa para subjugar as pessoas, para diminuir as pessoas, para tirar o direito de existência de outras pessoas, isso não é praticar uma religião, isso é praticar um ego. Né? Então, assim, isso é uma coisa que eu trago comigo, assim, né? Se não tá combatendo o teu ego, o que é a sua vaidade, a sua aversão, a sua inveja. Se o que você está praticando não está vindo, né, não está fazendo essa desconstrução
dos venenos da mente, né? Que são esses defeitos, essas dificuldades que a gente tem, que a gente está aqui para evoluir, né? E, ao mesmo tempo, aumentando as suas qualidades, você está perdendo tempo. Eu encontrei o budismo quando eu tinha perto de ter 30 anos de idade. Antes disso, eu não tinha contato com religião. Com brasileiro, né? Fui batizada, fiz primeira comunhão, mas mais seguindo a tradição do Brasil, né? De ir até a igreja, a missa de vez em quando. E o budismo surgiu como uma intuição. Eu tinha uns 26 anos e trabalhava na MTV Brasil. Eu era repórter, tinha uma vida mais legal do mundo. Estava sempre entrevistando as bandas, viajando, um monte de festa legal. Eu tinha uma vida, assim, perfeita, né? Uma pessoa de 26 anos, ganhava bem, morava sozinha, tinha um monte de amigo, morava na Vila Madalena. Só que, de repente, eu comecei a me sentir muito angustiada, com um vazio no peito, assim, do nada. E eu não entendi, assim, falei, nossa, eu sou, né? Por que eu tô, assim, arrasada? E aí eu, né, fiquei com essa angústia alguns meses, assim, e aí veio uma coisa e falou assim no meu ouvido, você precisa aprender a fazer mantra. Mantra é coisa do budismo. Comecei assim, sabe, fazer umas associações aleatórias, aí eu tive uma ótima ideia. Eu falei, já sei, vou na livraria. Aí eu cheguei na seção de religião, tinha um monte de livro do Dalai Lama, vários, enfim, né, de outras religiões. Eu senti como se fosse, sabe a bússola quando aponta para o norte? Eu senti um imãzinho me puxando. E eu fui no cantinho de baixo, assim, bem escondidinho, juro por Deus, tinha esse livro, né? E aí, a hora que eu peguei essa imagem, olhei para essa foto do Rinpoche, eu me apaixonei. Shagdu Tulku Rinpoche, Portões da Prática Budista, uma edição de 93. E aí eu fui para passar um feriado em Mauá. E a gente estava lá, curtindo Mauá e tal, e o Marcão, fui até a casa dele com ele. Cheguei lá, o Marcão era um yogi, ele, enfim, é praticante, mas ele estava morando numa cabana de madeira que ele construiu com as próprias mãos. Entrei na cabana, no cafofo do Marcão, e tudo rabiscado de mantra e cheio de foto do Rinpoche. E aí, mais inesperado ainda, o Marcão falou, ele tá no Brasil e você vai conhecer o Rinpoche? Eu falei, gente, fiquei meses esperando. Tava assim no ápice, assim, sabe, do meu mal-estar. E aí eu recebo essa ligação do Marcão, falou assim, olha, vai ser nesse final de semana, vem aqui. A hora que eu olhei pra presença dele, assim, a sala ficou imediatamente branca. Como se estivesse enchendo de pó de pirlim-pim-pim, assim, sabe, de purpurina branca. E ficou assim, sabe, parece que o lugar, o tempo e o espaço se dissolveram, ficou tudo branco. Parece que abriu uma fenda no tempo e no espaço, assim, sabe? E eu na presença dele, aí eu senti assim até o vento falando assim na minha orelha, como se alguém estivesse falando. Você não precisa mais ter medo. Você achou quem você estava procurando. E foi assim que eu... Desculpa, gente.
Eles tiveram 2 filhos, sou eu e o meu irmão, 11 meses mais velho que eu, que também é do axé. Em algum momento ele também foi despertado para esse caminho, mas eu desde sempre. Eu me lembro, a minha primeira lembrança, e eu tenho certeza que eu tinha 4 anos, eu vendo coisas e pessoas que me assustavam, e eu não sabia por que me assustavam, mas demorou muito tempo para eu entender que aquelas pessoas não eram vivas como eu, mas elas me visitavam sempre. Então eu sou uma pessoa que cresceu e eu sou muito espiritualista. Eu sou muito das espiritualidades, eu sou muito da tradição. E é muito interessante, porque na minha casa sempre foi assim. A gente sempre teve essa coisa da espiritualidade, da coisa preta, né? Porque era orixá, né? Porque eram entidades, porque era preto velho, porque era espírito que convivia com a gente. Mas tinha muita festa, né? Então, em algum momento, passou a não me dar mais medo para ser algo que fazia parte da minha família. Eu sou uma mulher que vive hoje em 2 dimensões, material e espiritual. E também entendo que tem que ser assim, senão eu não consigo viver minha ancestralidade. Religião para mim é vida, né? É uma herança porque meu pai recebeu, eu recebi e eu estou passando para minha filha. A função principal é ser feliz. Não existe uma vida sem buscar alegria, felicidade, tranquilidade, bom relacionamento. E, num segundo momento, qual é a sua missão, qual é a sua tarefa. Então, quando você chega num terreiro de Umbanda, a primeira coisa você vai para se cuidar. Você vai para retomar a sua conexão com a terra, né? E a conexão com a terra significa eu tô aqui, eu tô vivo, então eu vou me cuidar. Então, no terreiro você aciona e evoca toda aquela força da natureza, né? O meu terreiro está no meio da mata. E lá é possível o contato com as pedras, com a grama, com a mata, com a floresta, com o rio, com a água doce que corre ao lado do terreiro, com a água salgada quando a gente faz a caminhada até o mar. Então, primeiro você tem que adentrar esse espaço todo e se apropriar desse espaço que o terreiro te dá. Num segundo momento, abrir seus sentidos, seus ouvidos para o que o terreiro te traz de mensagem. O terreiro conversa com você o tempo inteiro. E a comunicação está com esses espíritos que a gente canta, a gente toca, a gente chama, a gente reza para eles e eles sempre vão ter uma palavra. ויצא יעקב מבאר שבע, וילך הרנה, ויפגע במקום, וילן שם כיבה השמש, ויקח מאבני המקום, ויעשה מראשותיו, וישכב במקום ההוא, ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע שמיימה, והנה מלאכי אלוהים, עולים ויורדים בו. Minha família é judia, né? Tanto minha mãe quanto meu pai são judeus. A gente nunca teve nada assim de práticas
A não ser talvez os feriados maiores, assim, a gente tinha alguma coisa, mas não era nada muito, assim, expressivo. Minha mãe decidiu, mesmo assim, mesmo não sendo nada muito presente, decidiu me colocar de criança, assim, num curso de judaísmo. E aí lá eu tinha aula de música, a professora de música depois tinha um coral numa sinagoga, e aí eu queria continuar cantando quando acabou esse curso e tal. E ela contactou com essa professora de música e falou, eu tô com um coral aqui. E aí eu comecei a participar desse coral, que me levou a participar da sinagoga. E era uma sinagoga que tinha uma rabina. E aí eu comecei a me envolver e comecei a trabalhar com juventude. Eu tinha 18 anos, né? Mas eu era grande. Com educação não formal, que é bastante pela experiência, atividades... E eu decidi que eu queria continuar fazendo isso pro resto da minha vida. Eu já estava aí fazendo psicologia, né? Então, nos meus 20, 21, eu decidi que eu queria ir pro rabinato, mas claramente porque eu conheci uma mulher rabina. Era essa sinagoga onde hoje eu trabalho profissionalmente como rabina. Ela não está mais morando no Brasil, essa rabina que me mostrou que isso era possível. E aí eu fui descobrir possibilidades e descobri que tem bastante rabinas em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, em Israel, até na Europa tem aí um número considerável. Na América Latina somos poucas. Então eu fui atrás dessa... achei que esse era um caminho que para mim funcionava, nesse sentido de poder chegar nas pessoas para que elas também pudessem se apaixonar pelo judaísmo, assim como eu me apaixonei e me envolvi. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. O entusiasmo da Elka, a convicção da Cláudia e a coragem da Fernanda em quebrar a tradição mostram que qualquer que seja o caminho, o desejo de ocupar os espaços ecoa em todas nós. Se a gente vai para Platão lá atrás, ele vai falar, pensando em igualdade, ele fala, tente mover o mundo, mas comece movendo a si mesmo. Eu queria que vocês falassem como vocês veem o papel da mulher, o protagonismo da mulher também na religião. Ter mulheres à frente das igrejas é para dizer que a igreja ela não tem gênero. Mas esses 2 milênios de cristianismo disse para nós que a igreja tem gênero, é o gênero masculino e que é o homem que dita as regras. E quando se é travesti para estar à frente de uma igreja, a pegada é muito mais violenta. Porque corpos travestis não tem que estar liderando a igreja. Corpos travestis tem que estar na prostituição, na drogadição, no alcoolismo, debaixo das pontes. Então, estar à frente desse espaço, dessa igreja, é dizer que a fé, ela não tem gênero, ela acolhe todo mundo, mas ela vai promover corpos que não são bem-vindos. E a mulher hoje, ela só serve para limpar a igreja, para lavar a roupa do padre, a roupa do pastor, ela serve para servir o cafezinho da tarde, abrir e fechar a igreja, deixar tudo pronto para o culto. Quando ela se levanta para trazer uma palavra, aí a gente vê que a coisa toma outra proporção. Eu fico muito feliz quando eu vejo hoje a mulherada nas igrejas pentecostais e aquelas pastoras reteté, batendo saltinho. Isso é maravilhoso. A mulher tem que estar onde ela quiser. Muito bem, mas, para fechar, que mulher, né? Porque a Simone de Beauvoir já falou que o opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios e oprimidos. Sim, eu sou muito crítica ao feminismo, embora eu tenha ideais feministas. Porque que feminismo, que mulheres alcança esse movimento social, político, filosófico? Porque não alcança eu, uma mulher religiosa muçulmana, que quero me vestir. Eu entendo que meu corpo é algo privado e eu me expresso dessa forma para a sociedade. Eu não quero me expressar diferente, isso aqui faz parte de mim, esse aqui é o meu sagrado. Então, se tira ele, tira a Fabíola, tira a essência dela. Então, eu gosto muito de falar sobre acessos de mulheres mesmo. E quando a gente está junto, a gente está
se fortalecendo, né? Então, a importância de ter mulheres ocupando espaço é que eu me vejo na Alexia, que eu me vejo na Fernanda, porque nós temos vivências e histórias diferentes, porém, a gente se enxerga em alguns lugares. Então, na hora que a Cláudia fala sobre a maternidade dela e a filha dela, eu enxergo no olhar dela um amor materno que eu também deposito nos meus filhos. E com a fala dela, eu quero também trazer para minha casa o que a Fernanda fala sobre as filhas também e os filhos, de como ela constituiu e planejou a família que ela tem, que é o sagrado dela. Sabe? Então, eu me vejo em falas também de todas, né? E eu acho que isso nos fortalece de alguma forma. Um belo dia, estou fazendo baldeação no metrô Sé, subindo as escadas, eu vejo que tem um homem de 2 metros de altura, lindo, me olhando. Eu estava com um amigo, ele veio perguntar horas, com um relógio no braço dele, inclusive. E ali a gente se conhece, e eu meio andrógeno, aquela coisa. Claro, meu marido é gay, meu marido não é heterossexual, é gay. E a gente começa ali em 2009, dia 1 de maio de 2009, a nossa história, que já dura aí 15 anos. Sagrado para mim hoje é a minha família em primeiro lugar. Então, quando eu quero acessar o sagrado, é a minha família. Eu olho para eles, eu compreendo que o sagrado se materializou. E hoje eu tenho 3 serizinhos ali, que para mim é a presença concreta do que era impossível. Né? Uma travesti ser mãe no Brasil. A minha família é a concretização de uma coisa que eu rezei durante muito tempo, que eu achei que eu jamais iria viver. Então é o que eu mais tenho de precioso, é o meu projeto de vida. Tem dia que eles me deixam louca, louca, louca. Tem dia que eu quero sumir, mas eu sei que é o projeto da minha vida, é o que eu mais tenho de importante. Eu sempre falei para o Roberto, eu quero ter 3 filhos. 3, eu quero 3. E o Roberto, a relação de família dele é outra história, totalmente diferente da minha. Eu tenho um pai e uma mãe muito presente, o conceito de família é muito real para mim, já não é a história dele, infelizmente. Então, a gente foi deixando isso ficar maduro, né? E um belo dia, a gente visitou o abrigo aqui em Mariporã, e a gente conhece o Gabriel, ali com 7, 8 anos, um menino com deficiência, e que ninguém queria adotar o Gabriel. O Gabriel vem e me abraça, pega na minha perna no abrigo, pronto, o Gabriel me adotou. E aí que eu fui mergulhar no universo da adoção, compreender, fui me habilitar com o Roberto, entrar pro cadastro. E quando se falava de maternidade, eu queria um bebezinho, né? Aquela figura, eu queria pôr no meu peito, eu queria trocar a fralda. Graças a Deus eu não passei por nada disso, ficou desmistificado, né? E aí nasce a nossa família transafetiva. Você fala muito da família homoafetiva, mas pouco se fala da família dissidente transafetiva. Aí começa esse processo todo e no dia 15 de outubro de 2015, eu saio do Fórum de Mariporã com um documento onde dizia que eu era a guardiã do Gabriel. E ali começa toda a nossa história dos filhos. Em seguida já vem a Ana Maria, lá de Pernambuco. Eu vou buscar a Ana lá em Pernambuco, uma juíza, ver a história do Gabriel. Eu falava que eu queria ter uma filha trans, adotar uma menina trans. E a Ana aparece. Um ano depois vem a Daisy, também pequenininha, outra menina trans. Então, esse projeto de família, embora muitas LGBTs tenham pavor do conceito de família, eu compreendo, porque a primeira violência é dentro da família, é a família que expulsa, é a família que estupra, é a família que bate. Eu compreendo perfeitamente. Mas eu também trago um outro discurso de entender que a gente precisa desconstruir esse conceito. Dizer que família não é isso. Pode ser outra coisa, menos família. Família acolhe, família abraça, família se desentende, família briga.
Mas a família se perdoa, a família se abraça e continua. Porque família é um projeto de vida. Não é o Walt Disney que tá tudo bem. Não, gente. Família é um projeto de vida. Na família preta de santo, a criança já vem com tudo que ela tem que vir. E a Rubiá, ela veio assim, desde pequenininha, eu observava o comportamento dela como bebê. Ela foi um bebê muito calmo, muito tranquilo, até porque a gente preparou a chegada dela, né? Ela foi uma criança que foi assim, preparada para uma boa-vinda. Preto velho, dando passe na barriga, caboclo, né? Oxum, olha, faz a reza para a mamãe Oxum, e espera. Tanto que no dia que já estava na hora do parto, eu sonhei com um colar de rosário gigante passando por mim, e a hora que o rosário caía no chão, ele estralava no chão. E aí eu acordei com um estralo e tinha sido o tampão. O parto também foi feito com auxílio de uma entidade. E eu só fiquei sabendo depois. Ela já chegou preparada, ela já chegou com todas essas experiências mediúnicas que eu tive, tanto que a Rubiá hoje ela é uma das médiuns no terreiro, ela foi batizada no terreiro, ela está passando já pelo processo de iniciação no candomblé, que eu só vim passar agora aos 40 anos de idade. Eu não lembro do momento em que minha mãe chegou pra mim e falou: olha, esse é caboclo, esse é preto velho. Eu simplesmente cheguei e falei: mamãe, tem um índio aqui na porta. Mamãe, hoje eu conversei com uma vovó. Mamãe, hoje eu brinquei com a Cidinha e com o Bem-te-vi, que são as crianças da casa, as crianças espirituais da casa. Então, foi muito, muito, muito natural. Eu deixei de ter um emprego comum, né, carteira assinada, essas coisas, para ser dona do meu próprio empreendimento, para eu poder ter essa flexibilidade de, em primeiro lugar, vem o terreiro e depois eu corro atrás do que precisa. Então, sempre o não para as outras coisas e sempre sim para a religião, que é o que me mantém sempre erguida, sempre viva. Quando a gente vai olhar as experiências negras nesse novo mundo, fora de África, com o processo da escravização, a primeira coisa que foi rompida é a família. Eles vieram todos misturados no navio negreiro, jogados nas senzalas, nos mercados de compra e venda de corpos humanos que estavam desumanizados. Isso está no nosso DNA, está no DNA do povo preto e do povo de terreiro. Então, formar um terreiro, cultuar junto os ancestrais, tem a ver em reconstituir a família. Então, a família ela é muito importante.
nas tradições de matrizes africanas e na nossa fé. Então, assim, se você for num terreiro de candomblé, umbanda também, tem o pai e a mãe. E, de repente, eu sou mãe de gente mais velha que eu. O candomblé tem tio de santo, tem avô de santo, tem pai de santo, tem o irmão, tem a mãe. E tem os cargos que estão ligados à maternidade e à paternidade, que foi tão cara e que foi rompida. Então, isso está no DNA do terreiro, ser família. Eu já estava morando no monastério e eu conheci o pai da Graziella lá. Eu imaginava tudo menos que eu ia engravidar. Né, fui para o monastério para estudar, assim, era uma coisa que assim, não foi planejado. A gente tinha montado uma casinha para gente, né, a cabra tinha a lama, né, responsável pelo espaço, designou um espaço, então é tudo bonitinho, tudo muito arrumado. E aí eu fiquei morando lá com a Grazi por 2 anos e meio. Cresceu livre, correndo no topo de uma montanha, com 50 pessoas amorosas, que adoravam ela, que vivia de colo em colo. Então, eu tinha que dar banho nela, não sabia, juntava todas as minhas amigas, aí, a praticante que já tinha tido mais filho, ensinava como segurar na banheirinha. E eu tinha que fazer alguma coisa, alguma amiga ajudava. Então, ela cresceu com muito estímulo, muito legal, num lugar muito sagrado, muito abençoado. E eu gostava muito de fazer circunambulação. Então, eu andava ao redor, desde grávida até ela pequenininha, andava ao redor das estupas, do templo, né, com ela junto. E ela foi crescendo desse jeito, absorvendo tudo isso, né? Então, a Grazi, eu acho que ela traz com ela esses sentimentos todos se traduzem na pessoa que ela é hoje, sabe? Nessa época, eu tive o privilégio de ter muito contato com um lama muito maravilhoso, que eu amo muito. Ele é filho do Shagdu Rinpoche, que é meu professor. E aí eu conversei, eu falei, Rinpoche, tá chegando aqui o final desse ciclo, eu preciso tomar uma decisão, eu queria saber a sua opinião. Aí a hora que eu falei da Índia, eu falei, vai rir da minha cara, né? Uhum. Aí ele falou, this one, you go there. Tiram umas finas aqui, inacreditáveis. Todos os carros são ralados. Galera, eu acho que era uma coisa tão acertada para mim, para minha cabeça, para minha relação com a Grazi. E é uma coisa que eu agradeço todos os dias, porque eu consegui ficar com a Grazi quase até os 7 anos de idade, sendo mãe o tempo todo, todos os minutos, num ambiente de muito amor, onde a criança é vista, os orientais, eles tratam a criança como um ser assim, sagrado, um ser precioso. A criança é tratada com tanto amor, tanto pela família, quanto por estranhos na rua, assim, sabe? E é um ambiente muito, muito maravilhoso, assim, para uma criança crescer e se desenvolver. Eu me tornei uma pessoa muito melhor, sabe, depois da maternidade, e sempre eu falo assim, eu acho que eu não consigo fazer isso, tô nervosa pra fazer isso, não vou dar conta, peraí, sou mãe, eu dou conta, sabe, me dá um negócio assim, uau, sabe, e como eu tô nessa luta anticapacitista, nossa, eu sou mais assim, sabe, mais... Eu entendo todas as dificuldades, assim, que a gente tem, assim. Então, eu sou muito crítica às estruturas sociais que nós temos por conta de ser mãe também, sabe? Então, eu quero que meu filho esteja nos lugares, enquanto um menino de origem palestina, muçulmano e autista, sabe? Então, eu quero que ele esteja ali e seja reconhecido por isso. Então, eu estou encurtecendo o caminho dele para quando chegar
inshallah, se Deus quiser, na vez dele, ele não precisa lutar tanto quanto eu tô lutando, sabe? Que eu possa entregar uma sociedade para ele muito melhor a que eu fui, né, que me entregaram, nesse sentido, de não precisar ficar tendo que explicar o que é capacitismo, tendo que explicar que, ó, essa estrutura aqui é branca, racista, capacitista, tá? Então vamos mudar tudo isso? Então eu espero que lá na frente ele tenha referências de pessoas ativamente na política, de mulheres negras, de meninos e mulheres também autistas, neurodivergentes e pessoas que estão ali com deficiência e têm essa autonomia de viver a vida que eles querem viver, sabe? Então, ser mãe é tudo isso aí. E tem muito essa coisa assim, ó, a sua conversão, ou o seu reconhecimento como muçulmana por conta do seu casamento. Então, assim, aí falam que o Islã é machista, né? Mas as pessoas que não são muçulmanas, pasmem, elas não são muçulmanas, elas falam que tudo que eu faço é por conta de um homem. Né? Então, assim, eu ia falar que não é isso para mudar a cabeça delas. Ai, não, você tá mentindo, não sei o quê. E é de fato isso, porque, como eu falei, né, é uma experiência individual, minha, somente minha. Então, eu sei. A melhor pessoa que sabe do que eu tô vivendo sou eu mesma. Por que eu me visto assim, o porquê que eu sou muçulmana e tal. E as pessoas meio que não dão credibilidade para isso. E eu falo assim, mas não é o Islã que é machista, e aí você não é muçulmana, e você tá vindo com essa carga toda da nossa estrutura mesmo, né? Que é patriarcal e sempre tudo que a mulher faz é por conta de um homem. Você só tá no lugar que tá por causa de um... Sabe? Por favor, né? Como que a religião entra na educação dos seus filhos, no seu exercício de maternidade? Como eles vêm de pais muçulmanos, então eles já são muçulmanos, né? Então a gente acredita nisso. Então eles estão num lar que é muçulmano, que os pais já praticam. Então nessa coisa da observação eles já entendem que eles têm uma religião, que eles sabem. Até o meu filho é muito assim, nossa, nós somos muçulmanos, e aí quando ele vê a representação árabe, é árabe, aí ele não atrela com muçulmano. Eu falei assim, então é isso, tá certo, porque a mamãe não é árabe, o papai tem origem árabe, palestina, mas assim, entender que muçulmano é uma coisa, árabe é outra, sabe, muito legal. E aí eles observam tudo, né, eles sabem o que é Ramadã, eles sabem quando a gente tá de jejum, então assim, só nessa observação, sabe, eu acho que é muito bonita essa simplicidade das coisas. Eu não preciso ficar falando o tempo todo que você acredita nisso. Mas, ao mesmo tempo, eles já sabem do que eles acreditam, né? O meu marido chama Leandro, ele também é rabino. Engraçado, né? Só um detalhe, né, de curiosidade, que as pessoas ficam muito surpresas de que ele se formou rabino depois de mim. A minha filha mais velha, que tem 9, chama Naomi. E a minha filha menor chama Tali, de 5 anos. O judaísmo ele tem 3 momentos de reza por dia, né? De manhã, de tarde e de noite. Eu, quando coloco minhas filhas para dormir, faço questão que a gente diga esse texto, né, o Shema, né, que é o texto que proclama a unicidade de Deus. Quanto que esses rituais, que a prática da religião é um elemento de união da família, é um elemento de construção dessa identidade. A gente é dessa família porque a gente faz essas coisas. Em casa, em família, é o Shabat, né? Então, para mim, para o meu marido, que também é rabino, para a gente é importante que esse seja... É um dia especial, né? O Shabat que começa, então, na sexta-feira à noite, vai até o sábado, né, no fim do dia, que é um dia diferente, que seja um dia diferente.
A gente aqui em casa tem bastante regras, né, de Shabat. Então, a gente não assiste televisão, não usa celular, não escreve, não cozinha. Tem um monte de coisas que faz parte, né, do ritual judaico do fazer e não fazer. E que é bastante incorporado, né, para elas. Então, assim, a gente, né, joga jogos que não são de escrever, que não são de desenhar. Então, a gente, às vezes, aproveita para também ter momentos esses em família e estar juntos. Para a pequena, ela já cresceu assim, e para ela nunca foi uma questão. Que ela já via irmã mais velha, que para ela era normal. Né? Mas eu lembro quando a minha filha mais velha era bem pequenininha, e ela falava, agora já pode assistir televisão? Né? Que eu acho que vai incorporando que realmente é um dia diferente, que é um dia especial. Então, elas entram na sinagoga, elas sabem, né, elas sabem estar nesse espaço. Às vezes elas querem acompanhar mais, às vezes querem acompanhar menos, mas essa é uma vivência que para elas é boa, né? É natural e é saudável. Né? Que acho que é muito importante essa coisa de não ser de um jeito imposto. Né? Tanto que assim, a gente tem sábado a gente faz questão de que quando a gente consegue sentar para comer, que às vezes a gente come na sinagoga e tal, mas quando a gente tem a refeição aqui, a gente senta os 4, né, na mesa para almoçar. E aí a gente tem as bênçãos de antes, as bênçãos de depois, e que elas possam fazer parte. Você fala, posso fazer a reza do pão? Pode, você faz a reza do pão. Então, assim, elas querem participar, e acho que a gente tenta trazer isso com uma forma positiva, de que a gente poder fazer, né, ter uma vida judaica e ter uma vida lá fora também. A família está totalmente inserida no nosso sagrado. É ela que nos move, que dá sentido, que molda quem somos e como nos relacionamos com o mundo. Os sagrados, no plural, eles nos comunicam muito. E a gente precisa compreender que tem muito mais coisas que nos unem do que nos separam. Não basta só você ouvir uma pessoa preta dizer que ela está sendo vítima de racismo. Aquilo tem que doer em você que tem uma pele branca. Então, isso tem que movimentar você. Né? Então, se uma negra se movimenta, a sociedade toda se movimenta, eu vou dizer que quando uma travesti se levanta e arruma o seu silicone, todas as mulheres cis deveriam arrumar o seu peito e falar, vamos juntas, porque as mulheridades nos atravessam. A luta por direitos está acontecendo em todos os lugares da sociedade, inclusive nos espaços religiosos. Desafiar as estruturas de poder buscando uma abordagem mais inclusiva para a prática espiritual é revolucionário. O meu corpo é um corpo cristão, porque eu reivindico aquele Jesus que nasce perseguido por um governo, é morto, é espancado, porque ele ousou denunciar injustiças, porque esse Jesus milagroso, que só fazia milagres, não é só esse Jesus que a ICM me mostrou, mas um Jesus que ele não conseguiu admitir que nenhuma situação de injustiça ficasse sem ser denunciada. E me envergonha muito saber que, em nome dele, o mundo hoje, grande parte do mundo, orienta as sociedades, os seus países, baseados na Bíblia e vão legitimar as atrocidades mais horrorosas que a humanidade já viu, a igreja foi responsável. Desde África, Brasil, a comunidade indígena, eu fico extremamente triste quando eu vejo um terreiro ser invadido e ver o sagrado das minhas irmãs sendo destruídos,
quando uma mesquita é invadida. E são cristãos que estão lá dizendo que estão fazendo aquilo em nome de Deus. Parem de matar as pessoas em nome de Deus. Parem de legitimar a LGBTfobia, o racismo, a misoginia, a xenofobia em nome de Jesus. E isso me irrita muito. Por isso que eu não consigo, às vezes, ser grata. Porque eu não consigo mais lidar, porque tem uma voz dentro de mim que fala, se você aceitar tudo isso, você vai entrar no esquema. Então, eu fico na contramão disso, eu fico irritada. Porque quando eu tô irritada, parece que eu crio uma força e eu levanto e eu vou pra cima. O reino de Deus não é pra depois da morte. O reino de Deus é aqui e agora. Então, eu quero ter leite e mel agora. Eu quero entrar na terra agora. Eu quero ter uma casa própria agora. Eu quero que os meus filhos comam bem agora. Eu quero sentir seguridade agora. Eu não quero para depois da morte. Eu quero nesse plano. Então, quando eu vejo que isso é tirado das pessoas em nome de uma divindade, isso me irrita muito. Eu acredito que o que a gente faz aqui, né, nós, mulheres, falando, que a nossa voz ecoe por muito tempo as mesmas coisas, né? Pregando sempre a paz, a tolerância. E o que eu vejo muito na Alexia, o que ela fala de raiva, é porque querem mudar tudo, querem colocar o sagrado como algo privado e só alguns corpos podem acessar, quando, na verdade, esse lugar é aberto e qualquer pessoa pode acessar, qualquer pessoa pode ter a conexão com o Todo-Poderoso, com o seu sagrado. Então eu fico com muito... A gente até divide um pouco dessa raiva, muitas vezes eu não consigo ser grata também, algumas vezes por conta disso, né? De uma sociedade ter uma estrutura tão cis, branca, racista, colonial, sabe? E que não faz outros corpos acessar o sagrado. O que é sagrado e o que é profano dentro da nossa tradição? E eu digo, não existe, porque tudo tem que ser reverenciado. Tudo que se move, tudo que você produz, ele pode ser que ele não se mova. Por exemplo, as máscaras produzidas na tradição de África, elas são sagradas e elas têm sentido. Então, aquilo de falar, olha, esse daqui representa, é como se fosse, para nós não existe. É. Tudo tem que fazer sentido e na religião, ou você sente, ou você não vai compreendê-lo. Fé é uma coisa que é muito individual, né? E muito particular, né? De acreditar que tem alguma coisa aí, claramente alguma coisa muito maior do que a gente não consegue entender exatamente do que se trata. A religião tenta traduzir isso em algumas formas, mas acho que acreditar que tem alguma coisa aí que vai além, que nos conecta como seres humanos, que nos conecta com a Terra, que nos conecta com os planetas. O conhecimento é sagrado. Para a gente, né, o texto da Torá, ele é sagrado. Toda tradição tem aí o seu texto base fundamental, que é o que constrói a nossa visão de mundo. E a nossa visão de quem são as pessoas, que afinal de contas, né, a gente está falando, a religiosidade tem a ver com seres humanos. Né? Então, como a gente se constrói como construção de mundo, construção de comunidade, figuras que estão ali de referência, uma história que faça parte do nosso DNA. Vayei bin Aaron, vayomer Moshe,
Kuma Adonai ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. E a tradição judaica diz que a gente deveria dizer pelo menos 100 bênçãos por dia. E por quê? A gente precisa reconhecer que a gente tem todas essas coisas. Tem alguns rituais de manhã, que eu acho que fazem parte, né, do dia a dia e que fazem com que a gente acorde já de uma forma diferente. Por exemplo, né, colocar o talit, que é aquele chale, né, que na ponta ele tem alguns fios com um nozinho e tal, que representam as 613 mitzvot, 613 mandamentos, que na hora que você veste, logo de manhã, você coloca um objeto ali que te rodeia, porque são nas 4 pontas, te rodeia desses 613 combinados, né, da tradição, da religião, já te dá te enquadra num espaço. Aí o tefilim, que é aquela caixa, né, que coloca no braço, na cabeça, enrola no braço, tem a ver com a gente conectar mente, coração e ação. Né? Como a gente começa o dia, a gente tenta conectar tudo isso. Se no final das contas vai dar certo ou não, aí já são outras questões. Eu tenho muita fé e muita intuição. Então, eu tive experiências já, sabe, de aquietar minha mente e fazer perguntas e pedir coisas e conseguir receber sinais, conseguir seguir uma intuição muito clara, né? Então, esses momentos, para mim, são momentos que eu tenho muita fé, eu acredito que rola uma conversa. Para mim, é o respeito que eu tenho pelos professores que eu encontrei, pelo tempo que eles dedicaram a mim, porque eles são tão evoluídos que eles já podiam estar numa terra pura muito mais tranquilos do que estar aqui ajudando a gente, né? Então, eu sou muito grata, isso para mim é muito sagrado. Ter encontrado mestres, professores e professoras que tiveram a paciência, a compaixão e a generosidade de ensinar coisas para mim. Isso para mim é muito sagrado também. Uma das coisas que mais me marcou logo que eu conheci o budismo foi quando uma vez o Rinpoche falou, né? Que a vida é um espelho, né? Uma janela. E isso, para mim, mudou toda a perspectiva das coisas, assim, né? Agora, ouvindo assim, para mim, parece uma coisa simples, mas foi tão revelador ouvir isso, né? Então, eu passei a olhar as coisas como um reflexo da minha mente. Então, se a pessoa me irritou, não é porque essa pessoa é ruim, é porque eu me irrito com esse tipo de coisa. E porque eu não tenho paciência. É um exercício, tá? Porque, assim, chega uma hora, você esquece, você se distrai, você cai no cotidiano, na vida cotidiana, aí você já tá brigando, buzinando no trânsito, né? Mas essa coisa da religião, né? De você ter um norte. Então, o sagrado é essa conexão que eu tenho na religião, é onde eu... Né, é 4 horas da manhã, quando eu estou acordando para fazer a primeira oração e depois ir para a academia. Esse lugar que me coloca nesse lugar seguro é sagrado para mim, né? A forma que eu me visto, a forma que eu quero que as pessoas me vejam na sociedade, isso é sagrado para mim. Que eu quero muito que as pessoas entendam que a Fabiola, ela é mãe e professora e é muçulmana, né? Então, assim, isso tudo e a muçulmana me completa também, né? Minha religião completa quem eu sou.
Como é que você consegue equilibrar tudo isso, a vida moderna caótica, com os seus rituais de fé, colocar a fé na rotina? É disciplina ao mesmo tempo, né? São prioridades. Então, eu priorizo ter esses momentos, porque eu sei que para eu chegar no meio da tarde, eu preciso de uma oração antes, sabe? Para eu começar meu dia, eu preciso de uma oração. Então, a gente começa com a primeira oração, que hoje está dando 4 horas da manhã, né? Na alvorada, antes do sol nascer. E eu começo meu dia 4 horas da manhã. E isso me faz muito bem, porque daí eu faço a oração, né? Faço a ablução, a oração e já vou para academia. As pessoas me acham louca, mas isso me faz bem. Eu gosto porque me dá segurança esse ritual. E aí, ao longo do dia, obviamente, né? Aquele caos, aquela coisa toda. Então, quando eu posso, porque tem horários a oração, mas dentro desse horário eu tenho uma parte onde eu posso fazer até a outra oração, né? Então, parece que assim, nossa, são 5 vezes, mas... É 5 minutos a oração, na verdade, sabe? É super rápido, né? Mas é esse momento de... Sabe o momento da meditação? De que a pessoa, eu preciso parar agora porque... eu preciso beber água. Aí põe até no celular, beber água, um copo em cada não sei quantos minutos, né? A oração é isso, é você parar o seu dia para você falar, não tem almoço, você não precisa comer, então eu preciso me abastecer também nesse lado de respiração, porque a oração é totalmente em movimento de respiração também. Então é a coisa mais fantástica do mundo. Então eu faço os movimentos, movimentando e respirando e fazendo essa conexão. A fé me ajuda no dia a dia, a mostrar para eles como eu entendo a compreensão do mundo e como que a gente deve existir no mundo. Em casa é muito claro hoje para eles que a fé não está desassociada do que é real. Eles já crescem sabendo que fé tem que estar aliada com pautas importantíssimas, porque Jesus ensinou isso. Não existe fé sem a prática da justiça social. Não existe fé sem dividir o que se tem. Não existe fé sem deixar que a dor do outro te consuma. E eu sei que, às vezes, para adolescentes, para criança, mostrar essas nuances tem que ser na parte prática da vida mesmo, né? É quando a gente vai fazer as entregas das marmitas, é quando a gente faz visita no hospital, é quando a gente vai lá no presídio, é quando a gente visita o abrigo, o asilo, é quando o vizinho, a vizinha, alguém a gente vai lá e fala, eu tô aqui. Então, em casa, isso é claro para os 3 e para o Roberto também. Isso é fé. O que vem depois disso, a gente entendeu o que é fé. Jesus, a todo momento, ele se preocupou com o outro. Ele foi ao encontro do outro. Ele tentou romper estigmas históricos da sua própria cultura, porque ele era um homem judeu. Então, para nós, enquanto ICM, a prática da minha fé quando o Supremo Tribunal, por exemplo, quer dizer que famílias LGBTQIA+, não pode existir. Então, a gente vai ocupar a frente do STF, vamos levantar as nossas bandeiras, vamos colocar a nossa cara e dizer a gente existe, somos seres de direitos. Isso é fé para mim. Então, a fé, ela não pode ficar fechada dentro da sala da minha casa ou dentro da igreja. Ela tem que romper essas paredes. A nossa espiritualidade, ela também tem a mística, que é a contemplação, o momento de oração, da leitura da Bíblia. Quando a gente reza o nosso diversitório, que é é como se fosse o terço católico, nas cores do arco-íris, e em cada conta a gente clama por justiça, por humanidade, pelo fim da guerra, para que a LGBTfobia cesse no mundo, porque a gente entende que a homofobia, a transfobia é um demônio a ser exorcizado. E é um demônio real, porque tira a vida, mata a dignidade humana. Então, a nossa fé está intrínseca nisso, nesses elementos. Ao mesmo tempo que eu elevo o pão e o vinho, que eu acredito que aquele pão e aquele vinho, naquele momento, pela fé, se torna Jesus, porque é o nosso alimento espiritual, mas é um alimento espiritual que me lança para fora da igreja. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, como nós agora daremos graças, ele partiu e entregou aos seus discípulos e discípulas, dizendo: tomai todos e comei.
este é o meu corpo que eu entrego a vocês. A valorização da voz feminina dentro dos espaços religiosos tem sido tema de discussão e transformação ao longo do tempo. Então, quando me falam sobre você anda assim, você é oprimida, não tem liberdade. Aí eu falo, mas a emancipação feminina é o quê? Eu quero ter acesso, sabe? Eu não quero reivindicar a minha morte pela minha mini saia, sabe? Eu quero ter acesso à saúde, à educação, eu quero participar da política, eu quero que uma travesti esteja lá atuando, uma mulher de lenço, né? Uma mulher, né, rabina, uma estudante, ou até mesmo, sabe? Eu quero que as pessoas estejam nesses lugares. E também que o ser religioso, né? As pessoas me olhar religiosa não me impeça de eu falar, de eu ter minha voz, né? Como se eu fosse passiva à violência porque vocês fizeram um inferno na minha religião que diz que é machista, quando na verdade a minha religião ela não vem de uma estrutura dessa. Fizeram isso, fizeram um Jesus branco, fizeram um Jesus que domina e que fala assim, você tá errado e você não vai entrar na minha igreja porque você tem esse corpo. Né? Então, é diferente, tem uma diversidade. E é isso que eu gostaria muito que as pessoas entendessem, que nós nos abracemos e seguimos esse caminho de paz e solidariedade. Porque eu gosto muito dessa palavra, ser solidários, de demonstrar a solidariedade, é muito melhor que a ajuda. Porque a ajuda você acaba colocando os seus valores para poder ajudar alguém. Ser solidário, não. É você entender o que aquela pessoa traz de valor, respeitar aquilo que é do outro, o sagrado do outro, e você colocá-la na sua caminhada também. Pessoas que vão receber fita e guia aqui, ó, por favor. A Rubiá, ela chegou a sofrer intolerância religiosa, racismo religioso. Eu briguei muito nas escolas por conta disso, porque a Rubiá, ela não queria deixar de ir com um fio de conta na escola. E isso já é um sinalizador. Então, ela foi chamada de macumbeira, né? De neguinha macumbeira. E isso entristecia ela. Ela chegava em casa chorando. Mas eu perguntava para ela, você quer deixar em casa? Ela falava, não, mamãe, eu quero ir com o meu fio de conta. E aí eu via que a tristeza dela era pela atitude das pessoas, não era por conta da religião dela. Porque o racismo, a intolerância, ele faz isso, a pessoa acaba sendo vítima e se vitimizando. Porque essa é a intenção é de inferiorizar, te humilhar, e você acaba negando você mesma. E isso me deixava sempre atenta. Eu acho que as mães negras são assim. E as mães negras de axé, acho que muito mais, de prestar atenção. E a gente fica sempre, a gente não descansa, né? A transfobia é uma realidade. As pessoas, elas têm que confessar a transfobia delas. Está intrínseco no ser humano racismo e transfobia, como a misoginia e tantas outras coisas que basta ocupar o feminino para você entender quanto o discurso patriarcal ele destrói você. E as pessoas precisavam entender que não é para elas ter dó de uma pessoa trans. Não, dó não, mas é você entender que existe uma dívida histórica e que você faz parte desse processo. E o que você pode fazer de diferente para que essas vivências possam continuar existindo? Era para eu ter virado estatística.
A média de vida de uma travesti no Brasil é de 35 anos. Eu completei 43 agora. Claro, dentro de um monte de lugar de privilégios que eu ocupo hoje. Mas quando eu estou na rua, a transfobia não vai querer saber. Ela vai tirar a minha vida. Então, lidar com isso hoje, tendo 2 filhas trans, que sociedade que eu espero para elas, que religiosidade eu busco mostrar para elas como uma rede de apoio. Como lidar com isso? Onde eu vou ler esses referenciais? Quem vai poder me orientar? Então é como se eu estivesse desbravando um novo universo, porque eu sou a primeira pastora trans da América Latina. Nos Estados Unidos temos várias travestis ordenadas cléricas da minha denominação. Tive a oportunidade de conhecer algumas em Orlando. Mas aí você chega na América Latina, você vai tecer uma rede de mulheres trans, não tem mais ninguém. A maioria das pessoas, quando imagina um judeu, vai imaginar aquele homem barbudo, de roupa preta, aquele chapéu, que isso é um jeito de viver o judaísmo, que claramente não é a forma com que eu me identifico. Qual é o seu jeito? O judaísmo, ele sempre foi se transformando, né? E a gente tem provas vivas disso em todos esses textos, né, que vêm sendo escritos já há 3.000 anos. Então, tem coisas que hoje a gente tem que claramente não podia ter sido legislado 2.000 anos atrás. As mulheres começaram a participar mais ativamente da vida pública religiosa um pouco depois, né, das grandes revoluções feministas da década de 60. Poder falar, eu sou mulher, vivo, saio para trabalhar, ganho meu salário, tenho direito sobre se eu quero engravidar ou não, e aí chega dentro da sinagoga e não se sentia representada. Por que a tradição sempre foi assim? Ah, claro, porque elas foram ditas por homens, escritas por homens, para que homens as leiam. Mas vamos então olhar isso e ver entender o que é tudo isso. Muitas coisas das quais as mulheres eram excluídas da vivência pública religiosa tinha muito a ver com um contexto social no momento no qual essas coisas foram discutidas. Então, para mim, isso é muito importante. Eu acho que enxergar que o judaísmo é válido hoje, enxergar que essa tradição, essa história, essa cultura que vem se desenvolvendo continua sendo relevante para o que a gente faz hoje. Eu acho que a gente tem que evoluir, a gente tem que caminhar junto com o mundo. Nunca foi separado, o judaísmo nunca foi separado. Avisei minha família. Eu falei, vou morar na Índia, na comunidade de refugiados, em Bir, no meio de uma montanha, que não tem nada, além de uma rua com monastério, monges e monjas, né? Meu pai não pode ouvir a Índia. Se fala qualquer coisa de Índia, ele desliga a televisão, ele joga a revista fora. Porque, imagina, meu pai, engenheiro, matemática, precisão, trabalhar, ganhar dinheiro, sabe? Essa coisa mais regrada, assim. Você não vai trabalhar, não vai ganhar dinheiro, não vai retomar sua carreira, não vai se estruturar, vai botar essa criança numa escola, ter um plano de saúde. E se ela ficar doente, não tem nem hospital? Você é completamente maluca. Isso é perigoso. Mulher sozinha na Índia. Como? Todo mundo devia vir, pelo menos uma vez na vida, conhecer a Índia. Esse lugar é incrível. Há séculos, as mulheres foram colocadas de lado nas tomadas de decisão. Entender historicamente como aconteceu esse processo é importante para a gente poder criar um novo olhar e uma nova maneira de dar continuidade às tradições religiosas. Em África, existiam muitas sociedades matriarcais. Quando chega a invasão colonial, ele destitui, ele extermina, primeiramente, as sociedades que eram governadas por mulheres. E ele desqualifica. Ele diz, encontramos sociedades onde mulheres faziam rituais bárbaros. Então, ele já põe ali o dedo dizendo, tinham práticas rituais dominadas por mulheres e todas essas sociedades eram bárbaras, primitivas. E quando esses negros são transportados
para o Brasil e a todo esse processo de ajuntamento e de negociação com o sistema, e surgem os primeiros candomblés, eles também restituem o lugar da mulher. Nos terreiros, ela tem centralidade, ela tem voz. O que ela não teve voz foi na literatura. Quando se constrói a literatura da Umbanda, ela é construída por homens brancos, cis, normativos, por homens que tinham o pensamento patriarcal da dominação. Então, quando você vai ler literatura da Umbanda, você não reconhece a liderança de uma mulher. É como se ela não existisse. Esse poder, essa briga de ego, assim, é porque é muito patriarcal, né? Enquanto a gente está ali, né, de escanteio, eles estão dominando ali, e aí tá dando muito ruim, né? E a gente Gata, tá vendo mas olha o que a igreja ruim. fez com Eva. Tudo que se pensa, acabaram com a Eva. Destruíram a coitadinha, mas foi graças a Eva. Pior campanha de difamação de todos os tempos. Cancelamento. Então, assim, temos uma dívida, pelo menos eu entendo que o cristianismo tem uma dívida com Eva, né? Tudo que a igreja traçou para que o mundo entendesse que ela pecou, mas não foi bem isso, né? Então, acho que a mulherada tem que ocupar mesmo. É Maria Madalena também. E quando eu quero falar sobre a minha vivência, eu falando com um homem, ele não vai saber nem o que eu tô falando, né? Então, assim, sempre quando a gente fala do Islã, né, é muito importante essa parte que tem a peregrinação. Milhões de muçulmanos fazem isso no ano, todo ano, e é por conta de uma mulher, que é a Hajar, uma mulher racializada, escravizada, que foi no deserto, que fez o caminho. Então, todos os muçulmanos fazem esse caminho a qual uma mulher fez. Pergunta se algum líder religioso fala dessa mulher exatamente. Ele fala da peregrinação, ele vai falar um pouco, e vai falar das outras coisas, né? Mas é importante a gente entender o papel das mulheres ali, né? Os homens iam para a guerra, mas quem que se sustentava, quem que tinha que lidar com todas as demandas, como nós fazemos, é a mulher. Né? Então, o homem vai e volta, e o que aconteceu aqui? Nossa, tá bem melhor, e realmente está bem melhor, porque a dinâmica é boa, a dinâmica com as mulheres é boa. Me lembrei de uma situação pessoal, quando eu estava estudando no rabinato, tem um tratado que se chama Nidá, que tem a ver com período menstrual. Então, os homens descrevendo como é que, então, que a mulher entra oficialmente no período menstrual, ela sente isso, sente aquilo. E eu olhava e falei, gente, o que a gente está lendo aqui? Né? Eu falava com meus colegas, obviamente 99% homens, né? Eu falava, não tem nada disso. Eu não sinto isso, não sinto aquilo, não sinto aquilo. Então, assim, essa coisa que eu acho que foi uma ferramenta, acho que a religião estruturada, né, essa que a gente... Né, muitos vivemos, tem essa coisa de falar, né, o poder feminino ele é meio assustador, né? A mulher gera vida, e aí vamos então tirar um pouco o poder dela, porque senão ela já gesta, já cria no mundo, educa, é quem está em casa, é quem educa. Então vamos, baixa a bola, fica você quietinha aí, né? E isso foi sendo cristalizado de uma forma, né, que é isso, a tradição, né, judaico-cristã, né, de Eva pecadora, essa mulher que tem que ficar lá em casa, cuidar de casa, mas que, por outro lado, eu acredito muito de que a gente hoje em dia está vendo o mundo público da mulher, porque o em casa e as casas e as comunidades que as mulheres sempre criaram, sempre acabavam dando esses jeitinhos de transformar o seu entorno, mas isso era muito privado, era um mundo privado. Acho que hoje em dia a gente está vendo a revelação pública, né, das mulheres dentro também de tradições religiosas. Temos, gente? Super! Se eu tivesse que deixar somente um legado, seria o da sabedoria, da motivação pura. Se eu tivesse que ser conhecido por um único título, seria o do Lama da Motivação, Sua Eminência Shagdu Tulku Rinpoche. Nenhum de vós chegará a ser um verdadeiro crente até que deseje para o seu irmão o que deseja para si mesmo. Profeta Mohammed, que a paz de Deus seja com ele. Eu não serei livre enquanto uma pessoa permanecer escrava. Trecho de Fé,
Da Declaração das Igrejas da Comunidade Metropolitana. E assim Deus julgará entre as nações e julgará muitos povos, e transformarão suas espadas em relhas de arado, suas lanças em podadeiras. Lo issa goi el goi here velo ilmedu od milhamá. Não levantarão mais espada nação contra nação e não aprenderão mais a guerra. Minha religião alimenta. Ela não violenta. Respeite meu sagrado. Em nome de todas as mulheres de terreiro do Brasil. Gente, eu queria agradecer. Foi um privilégio enorme passar esse tempo com vocês. Um privilégio enorme poder entrar na casa de vocês. Fazer parte da jornada espiritual de vocês. Com tanta generosidade, vocês compartilharam com a gente, comigo e com o pessoal que vai ver esse documentário. Muito obrigada. Axé. Gente. Ô, meu amor, sua bênção mais uma vez. Amém. Obrigada. Tudo de bom, viu? Amém, axé. Meu amor, prazer te conhecer. Eu também gostei demais, prazer te conhecer, viu? A gente se reconhece tanto, né? Demais, Parece só nos olhares. Pra você e pra sua menina. Parabéns pela sua força de mãe. Super se repetindo. A Ju falou, nossa, você tá... Ai, obrigada. Eu falei que você ia gostar de hoje. O Biades que se apaixonou. Ai, que Eu acho que linda. essa Transformam a gente em inimigos mortais, mas a gente não é. Quando ver esse documentário, vai ficar com uma inveja de você? Pois é. Porque a gente queria que, assim... Quem que vai fazer a foto pra gente pôr lá no grupo do WhatsApp? Vamos, Ficar na ponta do pé. Peraí. Vamos lá. Ai, Gigantesca. Quando ela falou, meus 44 no chão. 44. eu amo, né? Eu tô aqui. Ai, gente. Vai. Vem. Fica aí, ó. Você. Peraí, deixa eu ver. Você pode ficar. Eu tô aqui, ó.